Essa aqui é certamente a teoria da conspiração mais bizarra que eu já contei neste canal. E essa teoria da conspiração envolve esse logo aqui da Fruit of the Loom. Essa daqui é uma marca norte-americana de roupas que algumas pessoas se lembram de conhecer o logo dela assim, sem a cornucópia, e outras pessoas se lembram de conhecer o logo dela assim, com a cornucópia. A cornucópia é esse cesto aqui em formato de chifre, que é muito tradicional nos Estados Unidos, principalmente na época de Thanksgiving. Ah, tá, mas o que tem de errado nisso? Qual é a conspiração? Acontece que uma usuária do TikTok estava inconformada com isso, porque ela diz se lembrar completamente que o logo era assim e não assim. E aí ela mandou uma carta para a empresa. A empresa respondeu para ela que nunca sequer na história da Fruit of the Loom houve uma cornucópia em seu logo, mostrando a evolução do logo até o presente momento. E aí ela ficou doida, porque ela se lembra perfeitamente de ter uma peça de roupa com esse logo aqui, com a cornucópia, e daí ela fuçou a casa inteira, a casa da mãe, a casa da tia, a casa da avó, e ela achou uma blusa com o logo como ela se lembrava. Isso aqui, você sabe muito bem, é o famoso efeito Mandela, que é uma espécie de uma memória falsa que muitas pessoas alegam ter, quando na verdade essa memória nunca existiu, esse negócio nunca existiu, e as empresas e o planeta Terra vão te convencer de que você é doido. O efeito Mandela tem esse nome por causa do Nelson Mandela. Por quê? Porque muita gente, tipo a maioria do planeta Terra, se lembra que ele na verdade morreu em 1980 dentro da prisão. Quando a história oficial do planeta Terra fala pra gente que não, que ele saiu da prisão em 90 e se tornou presidente em 1994. Só que eu, por exemplo, eu lembro claramente do professor de história falando que ele morreu na prisão e também fiz uma prova depois sobre isso, onde eu respondi que ele morreu na prisão em 80 e acertei. Então, assim, o que está certo e o que está errado nessas histórias? Só que o caso da cornucópia vai muito além do que vocês podem imaginar, porque são centenas de milhares de exemplos de efeito Mandela. E agora existe uma nova conspiração sobre essa história do efeito Mandela, porque as pessoas estão começando a acreditar que o efeito Mandela é, na verdade, um projeto para apagar o nosso passado, apagar as nossas memórias. Projeto esse que parece ser quântico, porque ele não funciona no planeta físico, mas sim funciona no mundo quântico. Um projeto, uma espécie de imensa conspiração feita pelos donos desse mundo para fazer com que a gente passe de doido com as nossas falsas memórias, quando a gente se lembra claramente que algumas coisas aconteceram de um jeito e não de outro. Esse projeto de apagamento da nossa memória encontra a verdade em algo que já aconteceu. E Tartária foi um dos maiores exemplos desse apagamento de passado. Tartária era um império muito tecnológico que aparecia em mapas antigos. E de repente, todos os mapas foram mudados, todas as construções dos tartarianos foram destruídas e repropositadas para outros fins. Uma história extremamente interessante que eu já contei para vocês em outra oportunidade, então não vou me aprofundar. O que mais me importa aqui nesse vídeo é esse caso do apagamento das memórias, do apagamento do passado. E principalmente como essa história toda se alinha perfeitamente com esse filme de ficção aqui, O Doador de Memórias. Só que como o caso é longo e a explicação é muito grande, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui, que tá lá no meu canal, onde eu conto em detalhes esse caso do apagamento do nosso passado. Acessa lá o meu canal, é Carol Capel, naquele site que começa com You e termina com Tube, e você pode pegar o link também nos stories aqui em cima, ou se você tá me assistindo na rede azul do Zuckerberg, já sabe, o link tá aqui embaixo, no primeiro comentário, que vai ser meu, aí você clica e vem assistir, porque isso aqui é realmente um projeto macabro.